Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ900. E para esta aula, pessoal, vamos continuar falando aí sobre serviços de computação, tá bom? Vamos falar sobre AVD, sobre functions e também sobre app services. Então, sem delongas, vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, vamos começar aqui então pelo Azure Virtual Desktop. O que é? O Azure Virtual Desktop é uma solução aí de VDI, né, que falamos, né? É uma solução de virtualização de desktop e aplicativos baseado em nuvem. Para quem já tem experiência, né, lembra do Citrix. Então, sabe como é complexo você montar uma solução como o Citrix, né? E aqui no Azure Virtual Desktop você tem tudo baseado aí em nuvem. Muito mais... não é tão simples assim, mas é mais fácil você fazer essa configuração com o Azure Virtual Desktop. Então, ele permite que usuários acessem um ambiente de desktop remoto do Windows hospedado no Azure. Então, antes de se aprofundar aqui, saiba que ele é uma solução de IaaS, né? O AVD é um exemplo de IaaS, primeiramente. Na literatura você vai ver algumas discussões, onde a Microsoft prevê aí a infraestrutura e o gerenciamento do ambiente virtual, perfeito? Então ele permite aí a virtualização de desktop internos, né? Perdão, de desktop inteiros, né? Onde o usuário vai poder acessar ali através do computador dele, de qualquer computador, ele possa acessar esse espaço, né? Essa área virtual. Na configuração, eu não vou entrar aqui na parte de configuração porque não é o objetivo da prova, né? Como eu sempre falo aqui, mas você tem algumas opções de virtualizar isso, tá? Ou de virtualizar um ambiente, uma máquina para cada usuário ou não, ou um poder computacional que vai distribuir isso entre os usuários. Isso aí é mais para outro momento, tá, pessoal? Que a Microsoft não vai cobrar para você aqui como que você implementa, tá bom? E você também pode aí virtualizar aplicativos isolados, né? Sem a necessidade de abrir um desktop completo. Então, temos aqui alguns cenários de uso. Principalmente, pessoal, trabalho remoto, call centers, né? O que acontece? Para você entender aqui de uma forma bacana, geralmente em call centers você tem ali um grupo grande de usuários que utilizam as mesmas ferramentas, né, durante o seu trabalho, durante a execução do seu trabalho. Então, é muito indicado para este perfil, né, para este cenário, onde você pode virtualizar ali a máquina de trabalho deste usuário, ou de um grupo de usuários, e você consegue oferecer esse acesso a um desktop virtual para cada usuário em um ambiente. E isso é muito vantajoso, né? Claro que depende de cada cenário e como que você vai aplicar isso, mas você tem aqui vários benefícios que já vamos ver. Um dos benefícios é a segurança, é o fato também da máquina do usuário não precisar ser uma máquina potente, porque o poder computacional que vai executar isso vai ser dentro dessa estrutura do Azure Virtual Desktop. Então, o usuário ele, de qualquer máquina, ele pode acessar essa estrutura, ele vai acessar ali um poder computacional remoto, né? A área virtual ali, desktop virtual, onde ele vai poder abrir as aplicações e começar a trabalhar. Olha que bacana, né? Então, em um ambiente como, por exemplo, um call center ou usuários que estão trabalhando remoto, em vez de você entregar ali uma máquina, um desktop, um notebook para o usuário, o usuário com o próprio computador dele, ou não, você também pode ainda assim doar para ele um computador, ele acessa essa área de trabalho remota para poder trabalhar. Olha que bacana. E ali você tem uma gama de possibilidades, mas você pode criar ali um perfil, né, que é igual dentro de um call center, né, na maioria das vezes, e você pode distribuir ali essa área virtual, esse Azure Virtual Desktop para uma gama por uma X quantidade de usuários. E aí vai depender de quantos usuários você tem, você vai fazer uma certa configuração para atender esses certos usuários. E isso também se fala que é escalável, tá, pessoal? Então, em um certo horário, onde você sabe que um certo grupo de usuário vai ter um acesso maior a essa área de trabalho remota, você pode configurar que a partir de um certo horário aumente o poder computacional desse Azure Virtual Desktop. A partir de um certo outro horário, você pode diminuir esse poder computacional para poder economizar, né, e economizar recursos, né, poder computacional. Sendo assim, você economizando o poder computacional, você economiza também money, tá certo? Então,
Cenários comuns de uso, como está aqui na tela, você tem ali a área de trabalho remoto para usuários, né? Por exemplo, call centers, né? Onde você vai ter ali, como eu acabei de falar, um grupo de pessoas que vai ter acesso às mesmas aplicações, então é mais fácil, né, para esse tipo de cenário. Desenvolvimento e teste em ambientes isolados, você também pode usar para isso daqui. E ambientes regulados, que exige controle de dados. É o que eu estava falando aqui, né? Como esse ambiente não é a máquina do próprio usuário, você tem uma camada de segurança muito grande, onde os arquivos, os dados que estão sendo trabalhados estão neste ambiente na nuvem, dentro deste Azure Virtual Desktop, onde o dado está ali seguro, né? Então, olha uma vantagem interessante aqui já aparecendo, né? Então, seguindo, nós temos aqui na tela alguns benefícios do Azure Virtual Desktop, como, por exemplo, acesso remoto seguro, né? Então, é uma estrutura que você vai projetar, né? E ela tem toda uma camada de segurança e criptografia, tá? Então, é bem bacana. Então, o acesso, o ambiente Windows de qualquer lugar. Então, você acessa essa área de trabalho remota que você pode fornecer para o usuário, né? Ele pode acessar de qualquer lugar. Olha que bacana. A escalabilidade, né? É fácil de aumentar ou reduzir o número de usuários ou recursos. Então, quando você vai criar essa estrutura, você tem uma série de possibilidades, né? Então, como eu estava falando um pouco agora, minutos antes, você pode programar esse poder computacional para que ele possa aumentar e diminuir em certo horário. Enfim, tem várias possibilidades, tá? Eu não quero entrar aqui na configuração porque não é o foco aqui das i900, mas existem também formas de você entregar esse serviço. Um desktop virtual para cada usuário ou não, né? Você vai ter ali um pool de máquinas, digamos assim, onde os usuários eles vão se conectando e consumindo poder computacional desse pool de máquinas, mais ou menos assim. Tá? Então você tem também a parte de segurança e conformidade, né? Ele é hospedado no Azure com segurança integrada, então é um ambiente controlado, fechado, isso já está em nuvem com uma série de camadas de segurança e criptografia, então isso aqui é muito legal. Eu já trabalhei em um call center e a gente tinha, no início, quando eu entrei para um projeto de um call center, a gente tinha alguns problemas assim, com vazamento de dados, muitos problemas nesse sentido, porque os usuários usavam ali na máquina local e tinha algumas... no ambiente, né, assim que eu entrei, eu percebi algumas falhas de segurança aonde os usuários eles pegavam alguns anexos e começavam a compartilhar um com o outro pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Então, olha só, como é que você controla isso? Claro que mesmo fora de um ambiente com o Azure Virtual Desktop, você consegue controlar isso, com certeza, né, que seja no ambiente legado ou não. Você tem aí GPOs e várias coisas que você pode configurar para poder limitar isso, mas ainda assim, dentro de um Azure Virtual Desktop já está tudo dentro desse ambiente da nuvem. Opa, perdão, bati aqui no microfone, pessoal. Dentro do Azure Virtual Desktop já está tudo dentro do ambiente da nuvem, então é muito mais seguro, é bem interessante. Então é compatível com o Microsoft 365, né? Excelente com integração com Teams, OneDrive, Outlook, então é bem bacana. E redução de custo, né? Diminui a necessidade de hardware local potente. Em vez de você entregar uma máquina potente para um certo usuário, né? Ou para vários usuários, você dá para ele esse Azure Virtual Desktop, um desktop na nuvem, né, nesse ambiente virtualizado. É similar ao Citrix, né? Quem já trabalhou com Citrix sabe a dificuldade, né, a complexidade de você configurar. Sem falar que você também tem essas questões de licenciamento, que dá um trabalho, né? Então aqui no Azure Virtual Desktop, a questão do licenciamento é mais fácil de lidar e as integrações com segurança e tudo mais. Então, em resumo, pessoal, o Azure Virtual Desktop é você fornecer essa área de trabalho remota, né, para um usuário, para fins de trabalho ou para fins também de teste de alguma aplicação. Também você pode focar aí em muitas das, sei lá, às vezes você tem algum grupo aí de desenvolvimento, de desenvolvedores da tua equipe ou da tua empresa que eles querem um ambiente para fazer um teste de uma aplicação, um poder computacional, você pode também fornecer isso, tá? É bem interessante. Então, seguindo, vamos falar agora sobre functions, pessoal. O Azure Functions, como já vimos um pouco dele aqui no início do nosso curso, ele é uma solução serverless, pessoal. Olha que legal. O Azure Functions ele é um serviço de computação serverless, computação sem servidor, do Microsoft Azure que permite executar pequenos trechos de códigos em resposta a diversos eventos, tá? Ou seja, em resposta a eventos. Lembra do serverless que temos aqui uma aula aqui, né, no início do curso falando sobre aonde ele funciona ali com base, né, no tempo onde você é cobrado no tempo de execução do código apenas. Ele não fica ali provisionado, né,
como uma plataforma como serviço, onde será paga, você vai provisionar ali um poder computacional e mesmo pelo tempo ocioso, na plataforma como serviço você está pagando. No serverless não, você paga pelo tempo de execução do código. Então, sem a necessidade também aí, né, que é o principal de você gerenciar infraestrutura, né? Porque a ideia e o objetivo do serverless é simplesmente esse, você se abster de se preocupar com o sistema operacional ou com plataforma, você se concentra apenas no código, tá? Então, principais características aí do serverless, ele executa código sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Ou seja, você vai pegar o teu código, você vai abrir ali o Azure Functions, e dentro do Azure Functions você vai colocar o teu código para que ele seja executado com base em algum evento, com algum gatilho. Eu já vou entrar nisso para te dar um exemplo. A escalabilidade ela é automática. Outra característica do serverless que já falamos por aqui, né? Ele escala automaticamente com base na demanda de execução. Mas, Diego, o PaaS também não tem a escalabilidade automática? Tem, pessoal. O PaaS, a escalabilidade automática tem, mas ela é configurável, né? Então, no serverless já é, digamos assim, por natureza, o serverless ele já tem essa escala automática. Você não precisa configurar. No PaaS, ela tem, mas ela precisa ser configurada. E ainda assim, você tem um certo limite dessa escala, né? Quando você provisiona ali uma máquina, quando você provisiona o teu PaaS, por exemplo, o App Service, que já vamos falar sobre ele, você escolhe, digamos assim, o tamanho da máquina, né? O poder computacional, você escolhe. Então, vai ser escalável dentro desse poder computacional. Já o serverless, ele não tem esse limite. O pagamento é por uso, literalmente, estamos aqui, ó, pagamento por uso, pague apenas pelo tempo de execução do código, já falamos aqui. Então tem diversos gatilhos, né? Responda a eventos de várias fontes, como HTTP, Timer ou outros serviços do Azure. Então, suporte a multilinguagens, que já vamos ver também. Então, pessoal, deixa eu ver a próxima tela aqui. Perfeito. O Azure Functions, antes de eu dar algum exemplo aqui para você, né, vamos falar aqui sobre exemplos de uso rápidos, que são processar uma imagem após um upload em um blob storage. Enfim, você pode colocar esse gatilho da Functions, né, assim que você subir uma imagem para um blob storage, você pode executar ali uma Functions para qualquer fim. Eu vou dar um exemplo para você entender. Então, executar uma ação toda vez que uma nova mensagem chega em uma fila, isso aqui é bem legal. Responder requisições HTTP, API sem back-end tradicional, enviar e-mails automáticos após eventos. Então, assim, qual que é a questão aqui? O Azure Function, vou te dar um exemplo bem bacana que vai abrir aí um pouco a sua mente. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando, tá tudo certo. Por exemplo, pessoal, você pode, dentro do Azure Functions, para você pegar aqui, pensa em um e-commerce, por exemplo. A gente usa muito aqui e-commerce com Functions porque dentro de e-commerce ele é realmente bastante utilizado, assim como o Lambda da AWS. Em um site como um e-commerce, pessoal, você pode colocar um Azure Functions. Quando o cliente for ali e efetua uma compra no site, no e-commerce, que seja qualquer site, não precisa ser um e-commerce, mas ele vai efetuar uma compra no site. Assim que ele efetua uma compra, você pode usar um Azure Functions para qualquer fim. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, assim que o usuário efetua uma compra, geralmente não, sempre é enviado, por exemplo, um e-mail, né, para o usuário, né, um e-mail com a nota fiscal ou um e-mail de notificação da compra ou coisa do tipo. Você pode ter esse serviço de disparo do e-mail, você pode ter esse código que vai executar esse disparo desse e-mail em um Azure Functions. Aí você fala assim, tá, Diego, mas para quê? Qual que é a vantagem? A vantagem é que você folga o teu site. Em vez de você ter mais um serviço como esse exemplo dentro do teu site, você tira essa carga do site, coloca em uma Functions separado fora do site, digamos assim, e aí você folga o teu site. E no serverless, e nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, qual que é a vantagem? Que você só vai ter esse serviço funcionando e você só vai pagar quando houver uma compra neste caso. Ou seja, assim que houver uma compra, né, então vai ser disparado um e-mail para alguém, para o usuário, que seja, com as informações da compra dele, e aí você vai ter essa Functions funcionando. E aí, assim que ela funcionar,
você vai ser cobrado, né? Você vai ser cobrado pelo aquele tempo que ela está sendo executada, você desafoga o teu site e você tem essa função dentro de um serverless, onde você não tem ali uma infraestrutura que você vai pagar, você só vai pagar pelo tempo de execução do código. Olha que maravilha, isso aqui é só um exemplo de milhares de possibilidades. Então entende a vantagem? Muitas das vezes, né, tem pessoas, existem sites, né, ou websites aí mais pesados e você quer folgar o site. Então você pode colocar vários serviços fora do site, como este evento, como este gatilho que eu acabei de falar aqui, em várias functions. Entende? Isso aqui é só um exemplo. Então, essa é a vantagem de você ter um serverless. E aí, você economiza também, porque além de você folgar o teu site, você economiza, porque você só vai ser cobrado se por acaso o site tiver a necessidade, neste exemplo que eu dei, de enviar um e-mail. Enquanto ninguém comprar, não vai ter serviço ali funcionando, rodando, pesando, sabe, o teu site. Olha que interessante. Então, isso aqui é só um exemplo para você começar a perceber que com Azure Functions, com Functions, né, do Azure, você pode ter várias possibilidades nesse sentido e além, entende? Você pode ter várias functions no teu site, ou uma, ou duas, ou três, depende. Em microserviços, principalmente, é muito utilizado esse tipo de serviços como Azure Functions, tá bom? Então é isso. Então, seguindo aqui, nós vamos agora falar sobre o Azure App Service. Pessoal, o Azure App Service é um serviço de plataforma como serviço. Olha o que eu falei, plataforma como serviço PaaS, ou seja, você vai pagar, né, pelo provisionamento ali já da plataforma, independente se tiver em execução ou não, né, se o teu site estiver no ar ou não, vai ser cobrado. Vamos lá. Então, recomeçando, o Azure App Service é um serviço de plataforma, né, como um serviço que permite hospedar e escalar sites, APIs, sem precisar configurar ou manter servidores. É ideal para desenvolvedores que querem focar no código e deixar o Azure cuidar do resto. O Azure App Service, pessoal, é a plataforma como um serviço onde você vai executar ali aplicativos webs, né, principalmente, ou sites, APIs. Então, você tem aqui uma possibilidade muito interessante, porque dentro do Azure App Service, quando você for criar, você escolhe, por exemplo, o poder computacional, você escolhe se você quer o Windows ou se você quer uma máquina Linux. Apesar de você não ter acesso, você não gerencia o sistema operacional, mas você informa o que você quer utilizar. Principalmente por causa da tua aplicação. Se é uma aplicação que precisa rodar em Linux ou Windows, então é justo você poder escolher. Então você escolhe ali qual é o framework também, né? Que você vai precisar para poder rodar. Se você vai rodar, sei lá, um .NET, um PHP, um Node, um Ruby, enfim, você também define ali o que você quer configurar. Então você escolhe o sistema operacional, você escolhe lá o framework para depois você colocar ali o teu código e poder executá-lo, né? O teu site e tudo mais. Ele conecta, o Azure App Service é legal também que ele conecta com o GitHub e esse tipo de ferramenta, onde você pode também ali usar uma esteira, é bem interessante. Então assim, olhando aqui para a tela, nós temos ali exemplos práticos. Hospedar um site institucional da empresa. Então, tu quer hospedar um simples site da empresa, tu pode colocar em um Azure App Service. Criar e publicar uma API RESTful para um app mobile, por exemplo. Executar um sistema de gerenciamento escolar acessível via web, criar um blog, um e-commerce mais simples, sem precisar configurar servidores. Então, isso é o legal. O Azure App Service é uma plataforma como serviço, onde você até chega a escolher o sistema operacional, chega a escolher o framework, mas você não gerencia o sistema operacional. A parte de atualizar o sistema operacional, de manter ele funcionando, a máquina também é responsabilidade do provedor de nuvem, no caso aqui o Azure, tá? Então é bem interessante. Antes de passar da tela, é válido também falar, pessoal, que tá vendo que aqui a gente, no decorrer do curso, falamos sobre alguns poderes computacionais que você pode utilizar para poder rodar a tua aplicação web ou qualquer outra coisa. Você tem aí os mais conhecidos que falamos aqui, como uma máquina virtual, como, por exemplo, o Azure App Service. Você também tem aí serviços de container que falamos aqui na aula passada, como, por exemplo, o AKS, né, o Azure Kubernetes Services. E aí você vai depender da tua aplicação, né, para poder utilizar um desses. Então, você tem uma aplicação legada, uma aplicação monolítica, você pode usar uma máquina virtual e não tem nenhum problema. É bem interessante, é bem legal. Eu tenho um site da minha empresa, ou eu tenho um e-commerce mais simples. Você pode usar um Azure App Service. Você não precisa usar um AKS, né, um Azure Kubernetes Services, que é mais complexo para você rodar um simples site da tua empresa, entende? Então,
Dependendo aqui do que você precisa, você tem várias opções. Ou não, eu preciso só executar um trecho de um código com base em um evento. Você vai usar o Azure Functions, que é um serverless, e por aí vai, entende? Então, cada um aí é utilizado para uma certa finalidade. Depende muito do que você vai precisar utilizar, tá? Então, seguindo aqui, vamos lá para App Services e alguns conceitos essenciais. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a minha câmera. Consigo. Temos aqui alguns conceitos essenciais do App Service. Tipo de serviço, como já falamos, plataforma como serviço. Temos ali objetivo, hospedar aplicação web, API REST, né, e backends, bem interessante. Suporte à linguagem, .NET, Java, Node, PHP, Python, Ruby, enfim, é bem interessante. Escalabilidade, a escala é automaticamente vertical e horizontalmente, então configurável. Segurança, tem a integração com... Aqui está Azure AD, eu coloquei de propósito Azure AD, mas a gente sabemos que o Azure AD agora se chama Entra ID, tá? É porque em várias documentações ainda usa-se Azure AD e não é nenhum fim do mundo. Calma, pessoal, eu sei que mudou e às vezes eu coloco aqui Azure AD sem nenhum problema, tá? Integração com CI/CD, então suporta, olha que legal, suporta integração com o GitHub, com Azure DevOps e entre outros, ó, sem precisar configurar infraestrutura manualmente. O gerenciamento é simplificado, atualizações, balanceamento de carga, backup gerenciados pelo Azure. Olha que legal, você não tem que se preocupar com essas coisas, né? Por isso que a plataforma como serviço, ela é muito legal, muito interessante para nossos dias de hoje. O modelo de cobrança paga pelos recursos alocados, olha lá, CPU, memória e a instância que você vai provisionar, você já paga, mesmo pelo tempo ocioso, né? O real pague pelo que você usa vai estar ali no serverless que você vai usar pelo tempo de execução do código, tá? Mas todo o conceito da nuvem aí, né, dentro do OPEX, é o pagamento conforme o uso, tá, pessoal? De formas gerais. E seguindo, é isso. Finalizamos. Pessoal, fechamos aqui. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários, entre em contato comigo, que a gente se fala e nós tiramos todas as suas dúvidas. Eu te vejo na próxima aula. Bora, tamo junto!